Vamos lá. Olá, seja bem-vindo ao nosso Cruzoé Entrevistas. Eu sou Rodrigo Oliveira e no episódio dessa semana eu vou falar com Hugo Tadeu, que é professor da Fundação Dom Cabral e líder no Brasil da pesquisa do International Institute for Management Development, o IMD, que vai falar sobre competitividade brasileira ou competitividade dos países no ranking mundial, que o Brasil está lá na beirinha, lá no finalzinho. E, afinal de contas, o que é que a gente tem e o que a gente não tem para que a gente seja tão pouco competitivo no cenário mundial? Beleza? Então, Hugo, seja muito bem-vindo ao nosso Cruzoé Entrevistas. Rodrigo, obrigado. Prazer imenso estar aqui com vocês, discutindo um relatório que é muito importante, relatório que a Fundação Dom Cabral faz há mais de 15 anos com o IMD, a escola suíça, discutindo a nossa competitividade e o nosso futuro. Hugo, eu vou começar com o mais fácil, né? A gente ficou na posição 62 de 67 por diversos motivos. Tem motivos bons, tem motivos ruins. Eu queria que, se possível, você destacasse para a gente onde é que o Brasil é bom no que diz respeito à competitividade econômica. E aí a gente está falando de competitividade econômica mesmo, né? Sim, Rodrigo, se você me permitir, até fazer não vale a pena ver de novo, que eu acho que é importante explicar para quem nos escuta o que é o relatório, e aí sim, eu acho que para a gente trazer a perspectiva positiva. Gostei muito da sua provocação, não daquele olhar tradicional do que não estamos bons. Primeiro que o termo competitividade é um termo que é reconhecido globalmente, vários autores, professores, pesquisadores, empresas adotam do termo, e o foco, na verdade, é fazer uma análise comparativa do quanto que um país A está mais à frente em relação a um país B. Então, a gente faz um ranking justamente para fazer essa análise, e é importante chamar a atenção que essa análise é feita a partir de dados estatísticos. Então, a gente coleta mais de 300 dados econômicos, estatísticos e normalizados, como a gente fala, para fazer uma interpretação entre esses países. E, ao mesmo tempo, a gente faz uma survey, uma pesquisa de opinião, com importantes lideranças, representantes públicos, tomadores de decisão, para, em função desses dados quantitativos, para a gente conseguir ter uma percepção dessas lideranças sobre o quanto que os seus países estão bem ou não estão bem. Você citou muito bem aqui no início do nosso diálogo que o Brasil está na posição número 62 de 67, tem muita coisa para ser feita, mas eu acho que é super importante ter aquele olhar positivo para uma série de agendas que a gente tem tanto observado nessa caminhada. Tem uma primeira agenda que eu chamaria muita atenção, que é uma agenda de governo. É super importante chamar a atenção que o governo também faz coisas muito interessantes, tem projetos estruturantes relevantes para tanto. Um primeiro olhar que eu traria como um olhar relevante e, de novo, positivo é o olhar do subsídio. Tem muita gente que é contra o subsídio, em especial para inovação, mas quando a gente fala daquela inovação que tem alto risco, por exemplo, a agenda de pesquisa e desenvolvimento, agenda para um olhar de longo prazo, a gente depende, sim, do governo, fomentando essa pauta, ou seja, nesse caso eu estou falando aqui de agências de fomento. Exemplo, tá? Como a FAPEMIG, a FAPESP, a FAPERJ, a FINEP, entre tantas outras brilhantes, alocando capital para a gente conseguir avançar nessa pauta. Ao mesmo tempo que isso é um ponto positivo, isso é um ponto de atenção, porque o governo tem alocado capital, tem muito dinheiro para a gente poder fazer inovação e avançar nas tecnologias, mas, pelo outro lado, por incrível que pareça, as empresas não têm investido a contento numa relação como se ela fosse de 1 para 1, o governo investe 1 e a empresa investe também 1, porque a gente tem tido um problema de custo de capital, ou seja, é caro fazer negócios no Brasil, e a gente deveria olhar para essa agenda de uma forma um pouco mais estruturada para avançar, até porque, para finalizar aqui a minha resposta, quando a gente faz uma análise daqueles países que estão lá no primeiro quartil do nosso estudo, que são países europeus e do leste asiático, obviamente Estados Unidos, eles têm tido essa agenda forte de inovação, além desses chat GPTs, e gerando ganhos de produtividade. Sim, a gente tem aí Singapura, Suíça, Dinamarca, são os 3 primeiros, e parece que são os 3 primeiros já há algum tempo, né? Mas você tocou num ponto aí que é um ponto que tem sido bastante discutido no Brasil, que é custo de capital, né? Que, em outras palavras, é os juros, né? E a dívida corporativa está do outro lado dessa balança aí, entre os pontos positivos e negativos do Brasil. Um dos pontos negativos
e que faz o Brasil ser tão pouco competitivo é a dívida corporativa, porque ela é muito cara, é isso? E aí basta, então, a gente baixar os juros? Não. É super importante, a gente pergunta importante e capciosa sua, né? Para quem é economista e nos escuta, né? Acho que não existe lâmpada mágica para a gente conseguir reduzir juros. Aquilo que o Banco Central tem feito, chamando a atenção, a gente aqui está dialogando no momento em que o nosso Plano Real completa 30 anos, importantes lideranças do pensamento econômico e político que há 30 anos atrás discutiram a formulação do Plano Real. É super importante chamar a atenção de novo que não existe uma reta para a redução de juros. Não basta lá o Banco Central reduzir a Selic e assim está resolvido. Porque redução de juros, isso demanda muito mais uma agenda política, a gente está falando de Brasília, para contenção de gasto público, e nesse sentido a gente conseguir também ter uma segurança para se fazer negócios no Brasil. É um país que, num determinado momento, o juro está 10, depois o juro está 11, depois o juro está 9, depois o juro está 14, só a título de exemplo aqui para todos, fica um pouco difícil da gente poder performar com esse custo de capital. Além disso, nosso próprio relatório ele chama muita atenção para o que tecnicamente a gente chama de doing business, que é o ambiente regulatório. Cada hora o nosso marco regulatório muda. Óbvio que esse custo de capital ele tem uma tendência a ser um pouco mais alto. Então, se a gente quiser inovar, a gente precisa discutir um plano estratégico de governo junto com as empresas, não só com ciência e tecnologia, mas com esse custo de capital para atrair recursos. E a gente tem uma agenda mais de longo prazo para essa pauta que é da competitividade. Agora, isso, os juros, né, dívida, custo de capital, etc., é um dos 4 pilares aqui dessa pesquisa, se eu posso chamar assim, que é uma performance econômica, eficiência governamental, eficiência empresarial e infraestrutura. Eficiência governamental, que é onde está esse custo de capital, na verdade, até, inclusive, a nossa pior nota, né? A gente ficou em 65 de 67, quase que a gente conseguiu ficar em último, mas escapamos por pouquinho. E aí, alguns dos pontos fracos aqui está legislação trabalhista, finanças públicas, que eu acho que está já compreendido na sua resposta aí, né? Barreira tarifária, superávit e déficit orçamentário do governo, e aí a gente vai cair nessa ideia aí das contas públicas, né? Eu entendo quando você falou aí dos juros, o juro brasileiro ele tem, o pessoal chama no mercado financeiro de prêmio, né? Por essa insegurança, por essa insegurança toda, né? É isso. Como é que a gente transforma esse cenário brasileiro? Eu sei que isso não é fácil. E aí são 2 perguntas. Como é que a gente transforma esse cenário num cenário mais parecido com Singapura, ou Dinamarca, ou Suíça? Porque já que é para sonhar, né? Porque não sonhar grande. E a segunda a gente precisa mesmo inovar? Será que a gente não pode simplesmente copiar o que eles fazem? Vamos lá, 2 perguntas complexas em uma, né? Primeiro, em relação ao juro, deixando bem claro, né? Não existe lâmpada mágica. A questão do juro é uma questão de Brasília. Aliás, se vocês me permitirem, eu tenho usado uma frase nessas últimas semanas, né? A gente está precisando de mais Brasil, menos Brasília. Ou seja, a gente tem que ter um plano de longo prazo para o nosso país. Repito o que eu falei aqui no início, né? 30 anos do Plano Real. Se a gente voltasse àquilo que foi a agenda, né, de brilhantes economistas, pensando no equilíbrio monetário, agora a gente está precisando de um equilíbrio fiscal. Acho que a gente tem que gastar menos, tem que sobrar dinheiro para isso significar investimento. Consequentemente, reduzindo essas incertezas que a gente tem, que são incertezas econômicas, para a gente poder performar de uma forma que seja adequada nesses assuntos que você trouxe aqui agora. Então, se eu tenho um risco, tanto econômico quanto legal, a tendência do juro é ficar um pouco mais alto. Consequentemente, para as empresas captarem recursos, isso fica um pouco mais caro. Agora, pelo outro lado, pela pauta da inovação, que a gente também tem chamado muita atenção no relatório nesses últimos anos, eu queria só destacar que é mais do que relacionado inovar com o custo de capital, porque tem gente que acha que inovação é aquela agenda bonita, né? Tem uma ideia brilhante, mirabolante, nesse sentido você é super inovador, mas desvinculando a agenda de inovação do investimento. Então, a gente tem batido muito na tecla aqui na Fundação que as empresas que necessariamente elas precisam inovar, e eu vou chamar a atenção pelo que você me perguntou, copiando ou não copiando, elas têm que ter certeza de qual é o seu portfólio de projetos, nesse sentido, qual é a sua expectativa de investimento e qual é o resultado que elas esperam dessa pauta. Então, é super importante a gente bater na tecla desses assuntos se a gente quiser ser um país competitivo.
E é importante também, para finalizar, chamar a atenção que aqueles países que estão lá na frente no ranking, eles têm inovação na ponta e eles geram riqueza, porque essa riqueza traz ganhos de produtividade e necessariamente bem-estar social. Então é importante a gente vincular uma coisa com a outra, se a gente quiser ser um país de ponta, né, nesses assuntos que a gente está chamando a atenção no nosso relatório. E aí, uma das coisas que a gente sempre vem à mente é a tal da educação, né? Educação básica, secundária, educação superior. E esse é uma nota também que o Brasil fica bem prejudicado nesse relativo aí com esses outros países, né? A gente tem, no relatório aqui, eu cheguei a ver 2 comentários sobre educação que eu destaquei aqui, que eu quero só... a gente ficou educação em gestão, que é a formação de executivos. A gente ficou em último lugar. Os nossos executivos... E é tão interessante isso. Eu faço um programa, eu converso muito com executivos, e é muito interessante, todos eles foram estudar fora, praticamente. Você não tem ninguém que não passou em uma escola nos Estados Unidos ou na Europa antes de virar o que eles chamam aí de C-Level, né? Que é CEO, CFO, C qualquer coisa. Mas o que eu queria destacar aqui é que a gente continua mal, nesse aspecto que a gente é o último. A gente tem um problema com habilidade linguística, e aí eu mesmo, na hora que eu vi isso, imaginei que fosse, o povo fala pouco inglês, ou pouco espanhol, mas não, é pior que isso. O povo fala pouco português. E não é nem o português de Portugal, é o português nosso mesmo. Então, você tem um nível de analfabetismo ou de analfabetismo funcional baixo, alto, 11,4 milhões de pessoas com 15 anos ou mais não sabem ler, segundo o censo do IBGE, que vocês destacaram no levantamento de vocês. E a outra é sobre educação básica e secundária, que a gente ficou em 76º, que é o penúltimo. Num a gente ficou em último, no outro a gente ficou em penúltimo. E aí diz o seguinte, essa eu quero explorar um pouco melhor, que na PNAD contínua a gente tem 8,8 milhões de brasileiros entre 18 e 29 anos que não terminaram o ensino médio e não frequentam nenhuma instituição de educação básica. E aí eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente ouve muito falar, né? O presidente Lula agora tem repetido isso à exaustão também, que nos primeiros mandatos dele e agora nunca se abriu tanta faculdade, nunca se fez tanta escola, nunca se criou tanta escola técnica. Mas se esse pessoal quase 10 milhões de brasileiros está com 18 a 29 anos, esse pessoal passou nas escolas justamente na época desse governo. O que teve de errado? Não basta, então, abrir um monte de escola? Rodrigo, vamos lá. Contra dados não existem argumentos. Eu acho que está mais do que evidente aquilo que a gente tem que fazer em relação à competitividade, em especial a sua pergunta da educação. E se você também me permitir, eu vou fazer um recorte em 2 ou 3 pilares. Primeiro pilar em relação à nossa educação básica, média, fundamental. Fica mais do que evidente nos relatórios, tanto do nosso ranking com o IMD, bem como dados que a gente tem do Ministério da Educação, que a gente tem ilhas de excelência no Brasil. E essas ilhas de excelência majoritariamente são privadas, com algumas poucas ilhas de excelência que são públicas. A gente também tem escolas públicas boas, algumas que inclusive estão localizadas na região norte e nordeste, o que deixa aquela mensagem que, para se fazer uma educação de boa qualidade, a gente não precisa de um montante de dinheiro para tanto. Importante, o Brasil é um dos países que mais aloca recursos para educação básica e fundamental. Ou seja, o problema não é dinheiro, o problema, na verdade, é a medição. E a qualidade da educação está relacionada àquilo que a gente espera ter no final. E a gente tem formas de avaliar, no caso específico, o nosso Enem, aqueles indicadores, né, tradicionais para a gente entrar na universidade, que atestam aquela educação de trás para frente que a gente quer, que a gente tem. Então, acho que quando a gente faz uma análise daquilo que países têm feito, não necessariamente esses países têm feito uma educação básica e fundamental para fazer prova. É uma educação um pouco mais global e com uma inserção forte de tecnologias, do que a gente chama aqui na Dom Cabral, na Fundação Dom Cabral, de STEM, ou seja, cada vez mais, além da matemática e do português, de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, enquanto a gente continua a ter debates ideológicos sobre essa questão da educação.
Além do nosso ranking, o teste PISA está aí para falar sobre isso, né? A gente tem dificuldades significativas em matemática e em português, famoso analfabeto funcional pela nossa educação básica elementar. Quando eu vou para o ensino superior, também o problema não é recurso. Na verdade, o problema é má alocação de recursos. E também o output, porque os professores das universidades, tanto as públicas, em alguns casos as privadas, eles têm uma meta que é uma meta de publicação. Ou seja, eu preciso publicar artigos para a gente, em volume, estar bem em relação a rankings internacionais, mas isso não quer dizer que a gente esteja educando a contento e, fundamentalmente, para as demandas de mercado. Na educação de gestão, que foi a sua pergunta, a gente também está mais isolado ainda, porque a gente tem pouquíssimas escolas com padrões internacionais. E outra, né, a gente também tem ilhas de excelência em gestão no Brasil, longe da gente querer discutir essa questão da educação e gestão, por exemplo, em médias empresas, em pequenas e médias empresas, e fundamentalmente nessa questão das cadeias produtivas, né? Então, a gente deveria levar esse assunto da educação um pouco mais sério, porque para a gente crescer na competitividade, a gente tem que crescer na produtividade. E que diabo significa produtividade? Investimento em gente, investimento em tecnologia, investimento também em inovação para a gente poder performar. Então, o dado está dado. Eu acho que a gente tem que ter a capacidade de fazer uma leitura desse dado, fazer uma análise comparativa com outros países e criar um plano, que foi o que eu até argumentei ontem, né, nas análises que a gente fez do nosso documento. Qual é o plano de educação versus plano para a indústria, plano para a ciência e tecnologia, e como é que a gente casa isso para um Brasil que tem que ser um Brasil cada vez mais competitivo e, repito, um crescimento econômico e bem-estar social para a gente ter uma performance melhor. Agora, um dos últimos elementos aqui que foram destacados, né, por vocês aí no relatório as habilidades financeiras, né? Como é que as pessoas estão lidando com né, o conhecimento das pessoas sobre finanças, basicamente, né? Eu costumo brincar, quando eu faço meus comentários aqui no restante da programação aqui do Antagonista, que o problema do brasileiro é a matemática, né? O pessoal não faz conta, não consegue fazer conta e aí toma decisões que, muitas vezes, são decisões ruins, né? Qual é a solução? Como é medido isso por vocês? Como é que é feita essa medição? E qual seria a saída para isso, né? Como é que a gente melhora a habilidade financeira? E é engraçado isso porque isso prejudica até mesmo a discussão que a gente tem sobre juros, né? Sim. Rodrigo, vamos lá, esse indicador ele é um pouco mais profundo até do que só habilidades financeiras, tá? O indicador ele está querendo mensurar qual que é a nossa expectativa de acesso também ao mercado financeiro. Então é importante chamar a atenção que a gente tem uma parcela significativa da população que ainda não acessou esse mercado financeiro. Então, se a gente quiser ser também um país mais rico, a gente tem que dar crédito. É importante chamar a atenção disso. Eu preciso ter gente no mercado financeiro, acessando o mercado financeiro, com predisposição de crédito e com um bom score de crédito para a gente poder ter acesso a capital. E óbvio que isso passa também por uma educação financeira. Volto à sua pergunta anterior. Aqueles países que figuram bem no ranking internacional de competitividade, todos eles, se eu pegar essa Dinamarca que você citou aqui, ou Singapura, todos eles, desde a educação básica, as crianças têm educação de matemática e matemática financeira. Elas já aprendem o que é fluxo de caixa, elas já aprendem o que é valor futuro, o que é valor presente, como é que se calcula juros, coisas semelhantes. Então, isso incentiva o entendimento sobre o próprio mercado e o acesso ao mercado financeiro. Então, a gente deveria voltar a esses assuntos para um próprio banco escolar e, ao mesmo tempo, incentivando as pessoas a terem as suas carteiras de crédito para poder avançar e tirar esse ideal imaginário que as pessoas têm, que é um pecado pegar dinheiro emprestado e que a gente não tem que acessar algum banco nesse sentido, porque o dado do lado contrário desses países super desenvolvidos está dizendo o oposto. Então, eu acho que a gente deveria olhar para as habilidades financeiras, tanto quanto educação quanto acesso, para tanto. E só para terminar, o nosso órgão regulador, o Banco Central, já entendeu sobre isso, e esse é um dos motivos centrais que, inclusive, além dos bancos, dos grandes bancos tradicionais, existe uma corrida para a gente ter, desses bancos digitais,
e com custo menor, inclusive, de acesso para quem queira ser cliente desses bancos, para ter a oportunidade de acessar produtos financeiros com tecnologia. Então, é importante a gente chamar a atenção disso para o nosso crescimento e, de novo, para o aumento da competitividade, não para a falta de competitividade. Hugo, só para a gente encerrar aqui, ter um panorama geral, quais seriam, qual é usando lá o jargão, que eu acho que foi a Globo que fez um tempo atrás, qual seria o Brasil que você quer, né? Qual é o que precisa ter nesse Brasil para a gente, de um modo geral, aí eu tenho a minha opinião aqui, até direi depois, que é para não atrapalhar a sua resposta, mas qual de uma forma geral, como é que a gente consegue levar isso, né, levar o Brasil a posições melhores? Hoje, eu estava olhando o ranking ali, nos BRICS, né, que a gente é o primeiro, né, o B de BRICS é o nosso, Brasil, nós somos o último, né, no ranking de competitividade. E o mais próximo que a gente fica é África do Sul, né? Então, assim, a gente não está exatamente, talvez seja um BRICS meio caindo pelas tabelas para nós. Assim. Por onde a gente tem que começar para tentar mudar essa situação, já que vocês vêm acompanhando isso já há alguns anos e a gente continua sempre ali na zona de rebaixamento, digamos assim. Vamos lá, primeiro chover na molhada, né? Primeiro reduzir o tamanho do nosso custo de capital e reduzir o tamanho do gasto público. A gente tem que ser mais eficiente na gestão pública. Isso a gente já sabe e tem trocentos mil colegas economistas que falam disso há bastante tempo. Segundo, como você também me perguntou, investimento em educação, ciência e tecnologia. Terceiro, entendimento que ciência e tecnologia não é só uma pauta de pesquisa e papers, isso é super importante e relevante, chama atenção, tem que ter conhecimento gerado, mas quanto que a gente gera riqueza. E aí eu diria para você o seguinte, bastava a gente copiar, e aí foi a sua pergunta minutos atrás, exemplos de projetos brilhantes que a gente já fez no passado e recapitular esses projetos. Se eu citasse aqui a Embrapa, engraçado, né? Hoje eu estou numa região do Brasil, não estou em Belo Horizonte, normalmente eu fico em Belo Horizonte, mas hoje eu estou numa região do Brasil que é rica no agronegócio. Por isso que vocês estão me vendo aqui no hotel. É rica no agronegócio. E esse agronegócio não veio só por causa da capacidade produtiva dessa região. Veio por causa da Embrapa. Se a gente voltasse lá em 1979, a pesquisa que foi feita e a importação, entre aspas, né, de conhecimento para gerar esse tipo de tecnologia veio de um plano estratégico. A gente tem a Embraer, pouco a gente fala da Embraer, que foi a combinação de conhecimento do ITA com recurso público e privado e gerando uma das principais empresas de fabricação de aeronaves, né, que a gente tem no mundo. Então, a gente tem exemplos, para não ser exaustivo, e sempre nessa combinação de talento, investimento, recurso público, iniciativa privada e muito bem direcionados, gerando esse potencial de crescimento. Então, eu acho que a gente tem que olhar para esses bons casos e replicar, mas, fundamentalmente, a gente precisa ter uma conexão entre iniciativa privada e a gestão pública para ter essa agenda de uma forma muito bem orquestrada. Fundamentalmente, isso demanda uma coisa que os principais países do ranking, os 10 primeiros, têm, que se chama plano estratégico. Todos têm um plano estratégico de governo, caminhando com universidades, pensamento junto de empresas com predisposição para investimento, sendo um dos principais motivos do que a gente tem com esse posicionamento. Basta olhar o mundo, para terminar, países que não têm a mínima condição, por exemplo, da natureza e aquilo que Deus nos quis dar, e que tem feito uma tarefa brilhante para gerar crescimento econômico. Acho que o Brasil, que tem tanta riqueza e tanto potencial, precisaria um pouco mais de gestão e desse equilíbrio dessas agendas pública e privada, como eu citei. Eu sou da mesma opinião. Eu falei que ia falar, eu acho que é isso, né? Falta um plano, né? Para onde a gente vai, afinal de contas, né? A gente tem vergonha de ser grande potência do agro, que a gente devia ser muito industrial, e a gente acaba ficando nesse meio do caminho, enquanto o agro despontou nos últimos anos, com um crescimento de produtividade absurdo, gerou um monte de riqueza, e a gente acanhado, né? Não podemos ser um país agrícola. E não precisava, né, disso. De qualquer maneira, seja o que for, a gente precisa de um plano, eu acho, né? A gente precisa de um plano, repito, se a gente olhasse para os 10 primeiros colocados, eu vou pegar um país que não está, que às vezes as pessoas nem falam tanto dele, o Canadá. Tive o privilégio de morar no Canadá por um tempo,
O Canadá tem um plano de inovação, ciência e tecnologia, eficiência pública e privada para 30 anos. 30 anos. A China tem um plano parecido. Os Estados Unidos têm um plano parecido. Todos têm um plano. Independente de qual que seja o governo, esse plano é um plano de Estado. Isso me parece empresa. Muda o presidente, algumas mudanças de direcionamento, mas existe um plano, uma coerência daquilo que se queira entregar. Eu acho que a gente deveria sair desses ciclos, né, de 4 em 4 anos, em especial para a gestão pública, e ter uma visão de longo prazo para aquilo que a gente tanto queira ser. E finalizo dizendo o seguinte: se a gente olhasse para o Brasil, a janela de oportunidade está dada. O mercado hoje clama por ESG, a gente clama por soluções energéticas, a gente clama, por exemplo, por energia eólica, energia solar, além pegando esse setor, além da questão do óleo e gás. A gente tem isso por natureza, a gente tem pesquisadores com alto conhecimento sobre esses assuntos, a gente tem que executar e ter a capacidade e a disciplina, né, de execução, dia a dia, para a gente performar dentro daquilo que a gente tem enquanto business plan. Então, eu finalizo chamando a atenção disso. Qual é o nosso plano, qual é a nossa visão, qual é o nosso voo que a gente tanto queira ter. E, de novo, né, a gente já fez isso. Voltasse lá na década de 70, o PAEG foi isso, Plano de Industrialização. Se eu voltasse há pouco tempo, o Plano Real foi isso, com uma senhora agenda de articulação pública e privada. Acho que a gente está precisando sonhar um pouco mais, mas estruturar esse sonho de uma forma relevante. Perfeito, Hugo. Eu queria agradecer imensamente você ter arrumado um jeitinho aí, um espaço na sua agenda para falar um pouco com a gente sobre essa história da competitividade brasileira. E se você quiser deixar aí um último recado, fique à vontade. O recado final que eu queria deixar para vocês é o recado da capacidade e da execução, né? Eu acho que a gente tem que ter esse plano, assim, como eu disse, de longo prazo, mas uma capacidade brutal de entregar. Eu sou muito mais idealizador, mas eu acho que a gente tem que ter a capacidade de execução dessas iniciativas. E como eu disse mais cedo, né, o dado está posto. A gente tem que entender e, com hombridade e humildade, trabalhar para transformar essa pauta como um todo numa agenda relevante. Bom, é isso. Hugo, muitíssimo obrigado. Está aí Hugo Tadeu, professor e diretor do Núcleo de Inovação e Tecnologias Digitais da Fundação Dom Cabral e a pessoa que lidera aí essa pesquisa do International Institute for Management Development, o IMD, que faz esse ranking da competitividade mundial e que compara os países, e o Brasil não tem ficado muito bem nessa nota, né? Mas vamos ver, às vezes melhora, né? Vamos ouvir um pouco mais aí quem está estudando o assunto, como o Hugo Tadeu. Valeu, muito obrigado e até o próximo Cruzoé Entrevistas.